Bom, gente, continuando então essa nossa terceira parte já, né? Ah, a gente vai falar agora sobre o século XVII e a matéria é tecnicamente muito simples, muito rápido de passar. Eu acho que a parte mais importante que vocês devem focar no caso de fazer revisões ou resolver exercícios é a parte de invasão holandesa, tá? Eu acho que essa é a parte mais importante, é o que mais cai quando é cobrado o século XVII e por algumas razões, né? A Holanda era uma das principais potências no século XVII, não que a França não fosse, por exemplo, mas a Holanda tinha aí parte do era fazia parte desse comércio ultramarino, né? Desse comércio marítimo. A Holanda tinha um papel importante nessa questão do transporte, né, de produtos entre as diversas regiões do mundo. E para além das invasões, a gente tem um período muito particular da história portuguesa, que foi o período da União Ibérica, aí do final do século XVI e aí até praticamente metade do século XVII, nesse período de União Ibérica que a gente vai ver logo no que é, beleza? Bom, a União Ibérica ela foi o momento em que Portugal ficou aí sob o domínio da coroa espanhola. Tá? Foi o momento em que a coroa portuguesa esteve sob o domínio do rei de Espanha, que era o Filipe II nesse período. Nesse momento a Espanha era a principal potência política, mercantil e mesmo militar nesse período. A Invencível Armada, que era a marinha espanhola, foi a marinha mais importante desse período também. Então a Espanha meio que controlou, teve uma certa hegemonia na dinâmica política do século XVI. Tá? Isso tem duas razões. Uma é a questão de que a Espanha tinha bastante colônias e junto com Portugal foi um dos países pioneiros, né, nesse processo da expansão marítima e comercial. Portugal estava em alguma decadência, principalmente nesse período de União Ibérica, então a Espanha consegue se consolidar como um grande império nas mãos de Filipe II, de Carlos V, mas depois com Filipe II também, seu filho. E não à toa a Espanha era conhecida nesse período a, como o país, o império, na verdade, né, onde o sol nunca se põe, já que tinha aí territórios em praticamente todos os continentes até então conhecidos, né? Então, e para além dessa dimensão política, né, do sentido do Império Espanhol, as relações que a Espanha tinha com a Igreja Católica, a Espanha era um país monárquico e a Igreja Católica, na pessoa do Papa, né, tinha uma dimensão importantíssima no sentido do direito internacional, das relações internacionais, da diplomacia internacional. Então, o fato de estarem muito próximas, serem muito próximos nesse sentido, dava um certo caráter de hegemonia para os espanhóis. Tá? Isso no século XVI. Durante o século XVII, a Espanha vai perdendo esse espaço, né? E para essas novas outras potências que vão surgindo aí no século XVII. Tá? A França, Inglaterra e Holanda são países que surgem, né? Porque a França vai ser um dos principais países que vão questionar essa divisão do mundo feita no Tratado de Tordesilhas. A Inglaterra, principalmente aí no século XVII, início do XVIII, depois que se passa por todo aquele processo da Revolução Inglesa do século XVII, e assenta, controla, estabiliza politicamente ali os seus conflitos internos, também parte desse empreendimento de projeto colonizador, e a Holanda, que até que fazia parte, é uma das províncias, né, onde ficam os Países Baixos, que era uma possessão espanhola, se tornou independente na metade do século XVI e até na segunda metade do século XVII já se tornou aí uma das grandes potências desse período. Tá? Então são países que surgem, a França e a Inglaterra já tinham passado por um processo de centralização monárquica, mas estavam ou com conflitos internos por questões religiosas, e no caso da Inglaterra, que envolvia questão religiosa também, mas principalmente por conta da Revolução Inglesa, e e uma outra questão é de que os franceses também estavam passando por alguns conflitos, no sentido de conflitos religiosos, né? No sentido é, desse caráter religioso desses conflitos. Lembrando que a gente está passando no século XVI por uma série de reformas protestantes, né, do calvinismo, luteranismo, o próprio anglicanismo. Então, tudo isso deu um caráter a religião, né, a discussão religiosa, os conflitos religiosos se tornaram bastante comuns na Europa do século XVI. Tá? É, então são países que surgem nesse período, né, que vão passar a disputar
não que surge nesse período, mas que nesse período começaram a disputar esses territórios coloniais com Portugal e com a Espanha também, tá bom? A União Ibérica, então, vai ser esse período aí de 60 anos, de 1580 até 1640, no qual Portugal vai ficar sob o domínio espanhol. Houve uma crise de sucessão após a morte do Dom Sebastião. Tá? Ele morreu numa batalha no norte da África, numa batalha de Alcácer Quibir, contra os árabes muçulmanos, então faz um pouco, meio que uma extensão daquelas guerras de reconquista de Portugal. E no corpo de Dom Sebastião nunca foi encontrado. Esse fato vai após a morte dele, o cardeal Dom Henrique, ele era tio de Dom Sebastião, vai assumir o trono, só que ele já era muito avançado de idade, um pouco mais de 2 anos depois ele acabou falecendo, deixando o trono vago. Houve uma crise sucessória e o Filipe II, então rei da Espanha, reivindicou o trono português e, diante de uma negociação com a elite portuguesa, ele juntou Portugal ao reino espanhol ao assinar alguns tratados para poder se comprometendo, na verdade, a não tirar a autonomia dos portugueses, já que a unificação, a centralização monárquica feita pela dinastia de Avis, que era a dinastia de Dom Sebastião, até então tinha sido era essa autonomia, né, era uma coisa que deveria ser preservada, embora, apesar de assinatura do tratado, a Espanha basicamente controlou não só o solo português, o território português, mas as suas colônias também ao redor do mundo, inclusive a América Portuguesa. Tá? Essa morte do Dom Sebastianismo acabou gerando um movimento muito curioso, que até hoje você encontra algumas comunidades ou sebastianistas, né, que foi esse movimento do sebastianismo, que era um movimento de caráter messiânico, né, e diante desse contexto de ocupação e dominação espanhola do território português e do trono português, o Dom Sebastião esperava-se, né, para quem era adepto do sebastianismo, esperava-se que o Dom Sebastião retornaria em algum momento para libertar Portugal do jugo espanhol, para libertar Portugal do domínio espanhol. Até hoje ele não voltou, estão esperando aí até hoje, mas enfim, inclusive no Brasil, na América Portuguesa, hoje no Brasil, alguns lugares ainda tem essa crença aí na volta do rei que nunca retornou. Né? Isso marcou o fim da dinastia de Avis, e aí depois a gente vai ver como é que vai ser a restauração portuguesa mais lá pra frente. Beleza? É, Só uma curiosidade, o Filipe II em Portugal, ele era chamado de Filipe I, tá? Porque ainda não havia tido nenhum Filipe como rei de Portugal. Então, basicamente, esse contexto aí é da Espanha com uma certa hegemonia e que, principalmente a partir da derrota em 1588 da Invencível Armada para a marinha inglesa controlada, né, na época da Elizabeth I, após essa derrota, a Invencível Armada, que era conhecida, né, como Invencível Armada, a Marinha Espanhola, vai perdendo essa força, esse apelo militar e ao longo dos anos acabam perdendo esse controle aí sobre o comércio colonial. Tá? No caso começando então pelas invasões francesas, elas são mais breves, né, são curtas, então em relação, além do fato de que os espanhóis, os holandeses tivessem uma importância nessa dinâmica comercial marítima do século XVI, final do século XVI e início do XVII, a ocupação holandesa ela também foi um pouco mais longeva, ela durou alguns anos aí, né, de 1630 a 1654. Então, isso também oferece e ocupou também é, é, a principal região da América Portuguesa naquele momento, principalmente pela questão do comércio, né, que era o açúcar, o Nordeste açucareiro, né. As invasões francesas foram duas, tá? A de França Antártica, aí na metade do século XVI, e a França Equinocial no início do século XVII. Ela tem algumas diferenças importantes, talvez a principal delas fosse a presença ou não, o projeto ou não de colonização por parte da coroa francesa. Nesse primeiro momento, na França Antártica, não vai ter o empreendimento da coroa francesa em torno disso, a consequência, na verdade, da França Antártica, né, a fundação da França Antártica e a ocupação dessas ilhas da Baía de Guanabara, no atual Rio de Janeiro, é exatamente o fato de que a França estava passando por alguns momentos de
de conflitos, né, religiosos, né, de perseguições religiosas, e os calvinistas migraram para essa região das Américas por conta dessas perseguições religiosas. Os calvinistas, o nome na França são chamados de huguenotes, por isso vocês podem ouvir, escutar aí esses dois nomes, do mesmo jeito que os calvinistas na Inglaterra são chamados de puritanos, ou na Escócia são chamados de presbiterianos, tá? Mas são os calvinistas, da do João Calvino, enfim, mas esse grupo de calvinistas migrou para cá. Não era um grupo muito grande, né? Era um núcleo populacional aí em torno de 1.000 pessoas, mais ou menos, nada muito mais do que isso, que estabeleceu inclusive relações relativamente harmônicas com os nativos da região, no sentido de estabelecer relações comerciais, isso é uma dimensão importante. E uma outra coisa, os franceses já conheciam a América Portuguesa, já tinham contato com o litoral da América Portuguesa, sabiam que a Baía da Guanabara não era uma região ocupada efetivamente pelos portugueses, isso devido ao comércio do pau-brasil. A gente viu que a presença de estrangeiros na costa da América Portuguesa sempre foi muito constante, inclusive os franceses participavam aí desse comércio de pau-brasil. Tá? Eles vão ser expulsos 12 anos depois da sua ocupação, em 1567, durante o governo geral do Mendes Sá. Tá bom? O Mendes Sá, ele se não me engano, é o sobrinho dele, mas enfim, é algum parente próximo, que também tem o nome de Mendes Sá, o sobrenome, aliás, né, de Mendes Sá, que foi o responsável por liderar as tropas portuguesas e expulsar os franceses da região. Tá? Os franceses chegaram a se aliar aos indígenas, que formavam essa Confederação dos Tambores, que era meio que uma organização de algumas tribos indígenas, e apesar disso, apesar dessa aliança entre franceses e indígenas, os portugueses conseguiram expulsar os franceses da Baía de Guanabara. Inclusive a cidade do Rio de Janeiro, que na época era São Sebastião do Rio de Janeiro, foi fundada exatamente com o intuito de ser um ponto de organização do exército português para organizar os ataques à Baía de Guanabara e expulsar os franceses da região. A segunda ocupação foi no início do século XVII, foi ainda mais breve, de 3 anos, de 1612 a 1615, que foi a França Equinocial na região onde hoje é o Maranhão, na região do Maranhão, que já existia, ao fundar a cidade de São Luís, que é a capital do Maranhão até hoje. São Luís leva esse nome em virtude da homenagem que foi feita ao então rei francês Luís. Tá? Nesse período, a grande diferença, então, é o fato de que, com o fim das guerras religiosas, né, e com a promulgação do Edito de Nantes, que deu liberdade de culto na França no final do século XVI, esse projeto de colonização foi projetado, foi organizado, planejado pela coroa portuguesa, ó, pela coroa francesa. Então, diferentemente desse primeiro momento com a França Antártica, há um empreendimento da própria coroa francesa. A ideia não era especificamente, o objetivo principal não era especificamente o Maranhão ou a cidade de São Luís, mas era de se estabelecer uma colônia muito mais próxima ao vice-reino do Peru, que era uma possessão espanhola, que era um grande objetivo de conquista dos franceses. Por que o vice-reino do Peru? Porque era o vice-reino que havia um maior número de minas de prata, principalmente, de metais preciosos, dentro da América Espanhola. Foram expulsos aí por tropas luso-hispânicas em 1615, uma vez que em 1615 a gente estava naquele período lá, naquele intervalo da União Ibérica. Né? Os holandeses vão ser mais importantes aí na região por conta de serem uma grande potência e ocuparem a principal região econômica e política da América Portuguesa naquele momento. As invasões vão durar aí 24 anos, né, vão ser de 1630 a 1654. Os holandeses tentaram invadir em 1624 a cidade de Salvador, não conseguiram e retornaram a tentar invadir em 1630 a ocupação do Nordeste açucareiro na região da capitania de Pernambuco, onde obtiveram sucesso. Isso está também direcionado e relacionado com o contexto das guerras, os conflitos religiosos e políticos na Europa. A gente lembra que a Holanda, né, que era uma das províncias do Reino Unido, se tornou independente do Reino Unido dos Países Baixos,
se tornaram, se emanciparam, né, do domínio espanhol. Para além disso, a Holanda ela se fundou como uma república calvinista, ou seja, além dessa questão política da emancipação, há o caráter, né, do conflito religioso entre uma Holanda calvinista com uma Espanha católica. Então havia inclusive essa foi um dos grandes motivos pelo qual a Holanda lutou, né, os holandeses lutaram para poder se tornar independentes, e conseguiram isso na metade do século XVI. Entretanto, a Espanha não reconheceu essa independência, só no século XVII que a Espanha vai acatar. Então, houve um período aí de intensos conflitos entre esses dois países. O problema é que a administração portuguesa, antes da União Ibérica, tinha uma relativa proximidade com os holandeses no comércio do açúcar. A gente viu que os holandeses participavam dessa dinâmica do transporte, né, do próprio açúcar, do comércio marítimo, tinha uma navegação importantíssima. Mais do que isso, os holandeses detinham a técnica do refino. Então, a relação de Portugal com a Holanda, no sentido do comércio do açúcar, era muito próxima. Inclusive, os holandeses haviam apoiado, financiado, feito empréstimos para vários engenhos que foram sendo construídos na região do Nordeste açucareiro. Tá? O que aconteceu foi que, para além desses conflitos, uma vez que quando a Espanha assumiu o trono português, né, controlou o trono português lá com a União Ibérica, os espanhóis afastaram os holandeses do comércio do açúcar. Os holandeses então tiveram que recorrer a uma outra alternativa para poder participar desses lucros que provinham aí do comércio de açúcar, até porque eles não queriam perder todos aqueles investimentos que haviam sido feitos até então em relação aos engenhos, à produção e comercialização do açúcar. Né? Os holandeses criaram aí as companhias comerciais, de capital privado aberto, como uma espécie de primeiras companhias abertas ou de bolsa de valores, como a gente chamaria hoje. Eram empresas que tinham capitais de diferentes países, inclusive de próprios comerciantes portugueses. E essas companhias comerciais, né, a Companhia das Índias Orientais e Ocidentais, tinham esse papel, então, ou essa função de organizar esses ataques a territórios coloniais que eram de possessão espanhola. Uma das regiões que eram mais visadas, obviamente, era a região do Nordeste açucareiro, porque era a região que basicamente alimentava grande parte do comércio mundial de açúcar naquele momento. Portanto, era um lugar bastante lucrativo, além do fato de que os espanhóis, os holandeses, haviam colocado bastante dinheiro na região do Nordeste açucareiro, nessa região da América Portuguesa. Essa ideia então, de recuperar parte desses investimentos, eles vão conseguir atacar a capitania de Pernambuco em 1630, vão ter um relativo sucesso, vão ter o apoio de alguns cristãos novos, alguns índios escravos, mas vão ter intensos conflitos nesses primeiros anos de ocupação, tá? Principalmente nesses primeiros 4 anos de ocupação, até o momento em que 4 anos não, até o momento em que o Maurício de Nassau vem para a região do Nordeste, fundar o seu governo e administrar essa região. Tá? Apesar desses conflitos, em 1637, na verdade não foram 4, né, então foram 7 anos depois, o Maurício de Nassau veio nomeado para fundar o seu governo com esse objetivo principal de controlar os conflitos que estavam acontecendo até então, principalmente porque os holandeses estavam tendo muito mais gasto com as guerras, com os conflitos, do que necessariamente lucro com a atividade comercial em relação ao açúcar. Né? Então a ideia era de inibir esses conflitos para que o lucro fosse otimizado, ou que voltasse a acontecer e que fosse otimizado e que todo aquele dinheiro investido fosse recuperado pelos comerciantes holandeses. Então ele teve esse papel, o Maurício de Nassau teve esse papel de conciliação com a população local, teve esse relativo sucesso, principalmente com os próprios senhores de engenho, adotando algumas dessas medidas. A principal delas foi exatamente fazer esses empréstimos a juros mais baixos do que os praticados no mercado, para reconstruir os engenhos que haviam sido destruídos nesses confrontos entre a população local e os holandeses, além de construir novos engenhos também. Então, houve uma certa conciliação com essa elite local, no sentido de que os holandeses apoiaram aí a reconstrução dos vários engenhos.
Além disso, os holandeses controlaram também algumas praças de comércio, principalmente alguns postos de comércio do tráfico negreiro, que abasteciam a região, que proporcionaram os holandeses a abastecerem essa região com escravizados vindos da África. Tá? Então, isso foi uma coisa também adotada por Maurício de Nassau ao controlar essas praças comerciais que até então pertenciam a Portugal ou eram controladas por Portugal no continente africano. Tá? Então, os holandeses também entram nessa dinâmica aí do tráfico internacional de escravizados. E uma outra questão muito importante foi que, com a resistência de Olinda, né, o Maurício de Nassau acabou organizando a fundação da cidade, do que seria a cidade-sede desse governo, que era a cidade de Maurícia, que hoje a gente atende hoje, né, a gente conhece, que é a cidade do Recife, que se tornou aí a capital de Pernambuco durante algum tempo, que é a capital até hoje, né? Mas a Olinda até então era a cidade mais importante, era a vila mais importante. Recife não tinha nem esse caráter de vila, era um arraial, que vai acabar se tornando uma vila depois. É, os, além da construção da cidade de Recife, né, o Maurício de Nassau empreendeu uma série de melhorias da infraestrutura da cidade, melhorando seus portos, estradas, pontes, a própria iluminação, para fortalecer ou melhorar o deslocamento do açúcar que era produzido nos engenhos para os portos e, portanto, e daí serem exportados para outras regiões. Depois que houve a expulsão que houve a recuperação do trono português pela dinastia de Bragança, do Dom João de Bragança, os portugueses recuperaram em 1640, dando fim à União Ibérica, e uma das coisas que Portugal vai tentar fazer é de recuperar os seus territórios coloniais, embora isso não tenha alcançado esse objetivo. Foram vários conflitos aí, principalmente, além do fato dos portugueses tentarem reaver esse território, o controle do território, havia o fato também de que o Maurício de Nassau, discordando de algumas medidas que a Companhia das Índias Ocidentais queriam para a região, o Maurício de Nassau, não acatando essas ideias, decidiu abrir mão, sair, renunciar ao seu cargo de administrador do Nordeste açucareiro holandês, né, da ocupação holandesa. Em 1644, então, ele sai, uma junta governamental vai assumir o controle da região, adotando algumas medidas rígidas que iam numa mão contrária àquela da conciliação, à ideia da conciliação que vigorou durante a ocupação, durante a administração de Nassau. Né? Então, houve um fim dessa conciliação, havia, por conta daqueles empréstimos que haviam sido feitos, vários senhores de engenho endividados com comerciantes ou com as companhias holandesas, e aí essa junta governamental vai adotar uma série de medidas no sentido de aumentar impostos, confiscar algumas terras de quem permanecia com dívidas, ou confiscar mesmo alguns os engenhos e alguns escravizados para reaver esse dinheiro investido, esses empréstimos feitos até então. A insurreição pernambucana, então, foi esse movimento, né? Foram vários conflitos entre o pessoal do Nordeste, né? Aquela elite nordestina, liderada principalmente pelos senhores de engenho, contra a ocupação holandesa na região. No primeiro momento, Portugal vai assumir uma trégua com os holandeses, uma trégua que seria de 10 anos, em que os holandeses continuariam a ocupar aquela região, né, do Nordeste, embora não pudessem mais ampliar suas conquistas territoriais. Essa trégua caiu por água abaixo quando Portugal viu nessa insurreição pernambucana uma oportunidade de se juntar a essa elite de engenho para poder expulsar esses holandeses da região. Né? Um grande motivo, também um grande start para esse conflito, para essa insurreição, foi os conflitos, né, entre os ingleses e holandeses, quando o Cromwell assinou os atos de navegação, entrando em conflito diante do comércio marítimo com os holandeses. Diante desse conflito, né, com os holandeses preocupados, além do próprio conflito com os espanhóis, né, eram vários confrontos simultâneos, os holandeses acabaram não dando tanta atenção, digamos assim, ao que estava acontecendo, e Portugal viu nisso uma oportunidade
de romper com essa trégua e dar início aí ao processo de recuperação do seu território colonial. Então houve uma espécie de junção de tropas luso-brasileiras. Não havia nada, não havia um exército brasileiro, tropas brasileiras oficiais, mas havia uma tropa portuguesa que apoiou esse semi-exército, né, de mercenários, de senhores de engenho, alguns indígenas e até mesmo escravizados contra a ocupação holandesa, né? E aí depois que os holandeses acabam saindo, os holandeses vão partir para a produção de açúcar no Caribe, gerando algumas consequências no comércio mundial. A principal delas foi que com o aumento da produção de açúcar nas Antilhas, na região do Caribe, não só pela Holanda, mas também pela Inglaterra, por exemplo, houve um aumento na concorrência, uma maior oferta do produto no mercado e quando houve essa grande oferta de açúcar no mercado europeu, ele foi deixando de ser raro, ou seja, acabou perdendo esse valor de mercado. Então o açúcar começa a cair de preço, o que acabou contribuindo para um endividamento ainda maior dos senhores de engenho, já que eles não conseguiam arrecadar tanto quanto eles arrecadavam antes, e essa queda no preço vai acabar gerando um endividamento ainda maior por parte desses senhores de engenho, embora o açúcar continuasse a ser, mesmo no ciclo do ouro, um dos principais produtos comercializados pela América Portuguesa, né, exportados pela América Portuguesa. Portugal, então, quando reabre e consegue recuperar esse território, né, vai adotar uma série de medidas que ficou conhecido como nova política colonial, principalmente porque como eu posso dizer, Portugal perdeu algumas posses coloniais, né, algumas praças de comércio, como a gente viu, e uma das que sobrou foi a América Portuguesa. Né, uma das colônias que sobraram foi a América Portuguesa, e Portugal encontrou aqui no Brasil essa oportunidade de recuperar esse prestígio econômico e político de outrora, embora também não conseguisse fazer isso em nenhum outro momento. Então ele vai adotar uma nova política colonial, uma nova maneira de lidar com a sua colônia, na tentativa de recuperar economicamente a economia portuguesa, já que ela estava bastante enfraquecida, tanto pelo período da União Ibérica, né, de ter ficado sob o domínio espanhol, e principalmente com os conflitos que adquiriram com os holandeses aqui no Nordeste. Tá? Então Portugal vai fazer uma série de alianças, por exemplo, com a Inglaterra, daí começa esse início de dependência, né, de vários tratados assinados entre Portugal e Inglaterra, em que a Inglaterra tinha uma série de benefícios de taxas reduzidas, taxas alfandegárias reduzidas e vantagens nos comércios realizados com Portugal ou com suas próprias colônias. Né? Portugal então vai adotar essa nova política colonial, criando o Conselho Ultramarino em 1642, que era responsável por executar essa nova política colonial, numa ideia de centralizar e fortalecer esse poder metropolitano mesmo nas colônias. Tá? Uma das medidas mais características quando a gente está falando de mercantilismo, colonização, então é intensificar esses monopólios existentes, né? Então produtos que eram comercializados diretamente pela coroa portuguesa ou por empresas que representavam a coroa portuguesa, a criação de impostos. Um grande exemplo disso também é a proibição do comércio de cachaça no Brasil para favorecer o consumo de vinho português, o incentivo às bandeiras. Então, a partir desse momento, a gente tem uma tentativa de conhecer, explorar o território colonial, o que vai favorecer no século XVIII esse processo de interiorização ainda maior da colônia e a descoberta do ouro no final do século XVII, né? E a consequente atividade mineradora que caracterizou o século XVIII. Tá? Uma outra questão, né, de exemplo dessa tentativa de intervenção e controle colonial foi a nomeação dos juízes locais, nomeados diretamente pelo rei. Antigamente era eleito por aqueles homens bons, né, que a gente viu, que aí veio a ter essa nomenclatura de juízes de fora, ou seja, eram juízes que vinham de fora daquelas localidades que eram nomeados diretamente pela pessoa do rei. Beleza? Se encerramos por aqui. Vou separar algumas questões para a gente poder fazer e resolver de Enem em relação a esse conteúdo. E aí logo vocês podem assistir a correção lá também. Beleza? É nóis.